Alô? Alô? Vamos lá? Não, não. Tô. Tá caindo? Ele caiu no doutor. Ah. Tá entrando. Alô? Aí, agora sim. Eu acho que eu tinha saído fora do ar. Sim, Estão me ouvindo agora? sim. Coisa bem boa. Prazer, estou muito feliz de vocês aqui. Eu estou esperando meus meninos aqui, que é a primeira vez, né? Então o pessoal tá se ambientando aqui, como é que vai fazer para brincar. Mas está quase Essa pronto, né? Só nos tecnologia, avisam. essa, essa tecnologia a gente tem que estar, nós estamos engatinhando muito nisso. Sim, a nossa geração, a gente até tenta, né? Consegue, vai até um pedaço ali, mas depois a gente desiste, não tem muita mais paciência para esse tipo de coisa. Ainda bem que temos É, ela, né? Imagina como estaríamos sem. é Nossa, verdade. nós estamos em e Sabe que eu podemos converso falar, né? Se diariamente com vê as isso. minhas filhas e minhas netas que moram nos Estados Unidos, só não dá para sentir o cheiro. Sabe que até falei com ele, né, delegado, porque o nosso projeto, né, e por que continuar. Já tá ao vivo, já mandei o link. Já tá ao vivo? Tá entrando? O pessoal tá entrando, então? Ó, já estamos ao vivo aí. Assim, logo, logo, esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vamos ver. Bom, mais um minutinho, já estamos aí. Vamos esperar o pessoal entrar. O pessoal tá, tá se ajeitando em casa, nós aqui também, né? Uhum. Deu um plim aqui. Posso começar? Boa noite, público das redes sociais. Hoje é a nossa primeira live, né, de muitas, se Deus quiser, que a gente vai fazer. Nós estamos aqui com duas pessoas ilustres que eu considero muito, Dr. Jorge Otávio e o delegado João Paulo Martins, né? Eu quero agradecer ao público, né, e principalmente essas duas pessoas que estão aqui hoje para tratar de um tema muito importante e de grande importância para nós mulheres. E aí vamos perguntar assim, porque, nossa, uma mulher, dois homens para tratar de feminicídio, porque sim, o homem é o mais importante. O homem, ele traz para nós a luz e leva aos outros homens que a gente pode sim viver sem violência, né? Aos que eu magoei, eu peço perdão. Aos que eu ajudei, né? Eu poderia ter ajudado mais. E aos que estão me ajudando, a minha gratidão. Então, vamos começar essa live. Eu gostaria de apresentar aqui o Dr. Jorge Otávio, escritor, autor do livro Feminicídio, né? Depois nós vamos passar a palavra para o delegado João Paulo,
que também está engajado nessa luta da violência contra a mulher e violência doméstica. Vamos falar um pouquinho para vocês, vamos tentar trazer aí um alento às famílias que estão passando por esses problemas. Doutor Otávio, boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, delegado João Paulo. É um prazer participar dessa live com vocês. É uma honra ter sido convidado para passar um pouco da minha experiência nesta área tão, infelizmente, tão comum atualmente, né, que é a violência contra a mulher, agressões contra a mulher, que os índices nos mostram que estão subindo, por mais que se divulgue, estão subindo os índices e agravou-se nessa questão da pandemia, né, da quarentena, do isolamento social. Mas não é o ambiente que faz o criminoso, né, delegado? O criminoso já existe. Então, o agressor não se torna agressor, ele é agressor. E é muito importante passar isto para que as pessoas, as mulheres, meninas, jovens, mulheres de 40, 50 e até 60 anos que hoje estão iniciando relacionamentos. É muito importante que elas identifiquem a personalidade agressiva. O agressor dá sinais de agressividade desde o início. É importante que elas identifiquem e afastem-se de uma personalidade assim. Exatamente, delegado João Paulo vem nessa luta, né? Já trabalha há algum tempo tentando trazer melhorias, né? E ajudar essas mulheres que a gente vê que realmente precisam. Tem aí vários índices mostrando que, apesar de tudo, ano a ano, a violência contra a mulher vem aumentando. Delegado João Paulo, passo a palavra ao senhor para as suas apresentações. Delegado João Paulo, por favor. Eu estava travado o sistema, não estava te ouvindo direito, Rose. Mas, em primeiro lugar, minha boa noite a todos, boa noite aos demais participantes dessa live. É um prazer poder participar desse tipo de encontro, esclarecedor, que venha a ajudar nesse debate e ajudando um pouco naquilo que me cabe ao doutor Jorge Otávio, essa questão da violência, né, que a gente sempre me incomodou muito sobre o aspecto policial, e nós sabemos que existe um número muito elevado de crimes. Toda violência é errada, toda violência não deveria acontecer. Mas quando uma categoria humana é vítima por ser, devido à sua condição, seja ela mulher, seja ela menor, enfim, essa violência ela vem revestida de um componente agravante, que é o da covardia, que é o sujeito se aproveitar da situação de superioridade física para se impor, digamos assim, sobre a vítima. Então, nós, como policiais, sempre temos uma atenção muito grande por isso. E na sequência disso veio a lei, depois, que eu acho que o nosso palestrante vai nos convidar, né, vai trazer, que é a evolução da Lei Maria da Penha e suas evoluções, etc., que é, sem dúvida nenhuma, um avanço que, como disse Jorge Otávio, que o agressor ele não se torna agressor, ele não é o ambiente que o torna agressor, ele já tem na sua personalidade esse espírito agressor e acaba, então, usando, se aproveitando disso, toda a oportunidade que tem. E por que ele acontece assim? Só estou avançando um pouquinho. Né? Por que acontece? E alguém ser agressor? Quando nós temos uma legislação que é contra isso, quando nós temos uma lei que é contra isso, exatamente do ambiente doméstico. Quando uma criança se cria percebendo a agressão doméstica, né, a violência doméstica acontecendo na sua presença, ela vai assimilar isso como algo normal, como algo correto. E depois a tendência
pode ser adulto também agressor. Um adulto que aceita conviver com a agressão, no caso de ser vítima. Então, por isso, é importante que nós tenhamos um engajamento cada vez maior de dar um basta nessa questão. Porque no momento que nós dermos esse basta, nós vamos estar diminuindo proporcionalmente as agressões no futuro. Bom, vamos iniciar então. A mulher, ela, esses dias conversando com o delegado João Paulo, ele estava até tentando me explicar lá, e trouxe lá da Idade da Caverna, né? E a mulher veio vindo, em 1932 ela conseguiu a sua façanha de votar, né? E se nós olharmos lá para trás, é muito pouco tempo, né? Aí veio os movimentos de 70, veio 2 feminicídios, hoje se diz feminicídios, naquela época não era, o de Ângela Diniz, né? E da Leila Diniz, em 1977, por ali, e as mulheres foram avançando. Mas mesmo assim, a lei penal não avançava junto com o que nós ansiávamos. Então, chegou lá em 1983, eu acho que foi, as primeiras agressões da Maria da Penha, né? Ela levou um tiro, e aí as coisas começaram a mudar nas leis. E aí eu vou deixar para os que sabem melhor do que eu, em 2003, se eu não me engano, ou 2006, que daí entra a Maria da Penha. Depois, 2015... 2006, a Lei Maria da Penha de 2006. Exatamente, vê quanta luta, né? Depois de uma luta árdua. Depois de uma luta árdua da Maria da Penha, Maia Fernandes, que sofreu essa violência, né? Levou 2 tiros, ficou tetraplégica, e se engajou nessa luta e foi promulgada em 2006 a Lei Maria da Penha, que identificam os tipos de agressões. O importante é nós falarmos sobre os tipos de agressões que as mulheres sofrem e muitas vezes sequer sabem que estão sofrendo esse tipo de agressão. São agressões veladas, que é a agressão verbal, agressão psicológica, agressão socioeconômica, agressão moral, que chega à agressão física e que, infelizmente, chega ao feminicídio. Por mais que se divulgue, os índices estão aumentando. Os índices de violência contra a mulher, violência de feminicídio, estão aumentando no Brasil. Infelizmente, é uma agressão covarde, mas é importante que a mulher identifique esses tipos de agressões para que saiba que na primeira agressão, na primeira violência, agressão moral, agressão psicológica, que são agressões que deixam marcas por muito tempo, a mulher não sabe, mas os familiares e amigos, é importante que identifiquem esse tipo de agressão, alertem essa mulher e que ela venha a denunciar, porque só com a denúncia na polícia civil, e hoje eu estive pela manhã na Delegacia da Mulher, aqui em Porto Alegre, e a delegada Karine, a delegada Tatiana Bastos, a delegada Flávia, todas muito atenciosas. É importante divulgar também, não só para que a mulher saiba dos seus direitos, mas que o agressor, esse homem que tem a personalidade agressiva, ele saiba que as instituições estão punindo, que as leis estão mais severas. E a Polícia Civil, Polícia Militar, através da Brigada Militar, através da Patrulha Maria da Penha, denunciar no 180. A Polícia Civil tem um WhatsApp diretamente com a Delegacia da Mulher, onde tem que ser feita a denúncia, porque é só com a denúncia que nós podemos parar esse tipo de agressão covarde que, infelizmente, se dá em todas as classes sociais. Não é só na classe pobre, são nas classes sociais. Eu tenho, no meu escritório, eu recebo denúncias de mulheres que me procuram, médicas,
advogadas, são mulheres que sabem dos seus direitos, mas que sofrem esse tipo de violência e se dão conta só quando a agressão chega à agressão física. Não, a agressão física é uma das agressões, uma bofetada que deixa uma marca, um hematoma, mas ela já vem sofrendo agressões morais, agressão socioeconômica, ao controle do dinheiro, a intenção de controlar os gastos da mulher, controlar o salário da mulher. Isso não é cuidado. Muitas vezes, o ciúmes é um tipo de agressão, desculpa de que é um cuidado na maneira como a mulher está se vestindo, como a namorada, a menina está se vestindo. Isso não é cuidado, isso é controle. O agressor dá vários sinais, ou ele é agressivo no trânsito, ou ele é agressivo com um animalzinho doméstico, ou ele é agressivo com um garçom, com um funcionário que ele entende ser subalterno. Esse homem tem a personalidade agressiva, ele vai vir a agredi-la, ele vai vir a cometer o feminicídio. Então, no início de um relacionamento, é importante que a mulher saiba, identifique esses tipos de agressões e denuncie ou se afaste. Não dê andamento a um relacionamento com homens com personalidade agressiva. Isso nós temos que acabar, e as instituições estão punindo, a Polícia Civil é atuante, o delegado João Paulo sempre atuou, sempre soube do trabalho do delegado João Paulo junto a instituição da Polícia Civil contra esse tipo de violência. Pois então, delegado João Paulo... Doutor Jorge Otávio, muito obrigado pela referência, mas me chama a atenção essa sua abordagem inicial, que é algo que eu também abordo, também que chama a atenção nas minhas manifestações, que diz respeito a exatamente a escolha do parceiro. Quando nós estivemos falando em violência doméstica, eu acho que é a violência que a mulher pode se prevenir, eu acho que é dela que nós estamos falando, porque quando se trata de outras violências contra a mulher, aí já é um pouco mais complicado, mas a violência que se dá no ambiente doméstico é aquela que a mulher não precisa se submeter a isso, né? É aquela que é mais comum também, mais comum, vou repetir que minha voz falou. Então, a partir do momento que é uma moça, e eu tenho uma filha mulher, eu vivo falando isso para ela, a escolha do parceiro é fundamental. Então, a partir desses pequenos gestos, né, que ele, no primeiro momento, ele não vai ser agressivo com ela, né, mas vai ser agressivo com outras pessoas, vai ser agressivo com o animal, ele vai demonstrar de alguma maneira, ou então o excesso de ciúmes. Então, muito boa essa sua abordagem, traz exatamente algo que vem a acrescentar o que eu já costumo falar. Realmente, muito boa observação. E aí vem 2006, então, a Lei Maria da Penha com as 5... É importante, o doutor Jorge Otávio já colocou para nós aqui, sobre a violência. Então, a violência não é só física, né? Ela é moral, ela é psicológica, ela é financeira também. Então, fica essa parte da prevenção também. Eu gostaria muito que o delegado João Paulo falasse, porque a Maria da Penha também, ela se fala muito em coibir, né, a agressão. Mas também existem outros artigos na Lei Maria da Penha que fala sobre a prevenção. E esses também são bem importantes, né, porque a Maria da Penha vem aí como um marco. E eu sinto muito forte, porque a Maria da Penha, ela teve que buscar nos tribunais internacionais, né, o que aqui a lei não nos permitia. E aí abriu um leque e foi um marco, eu digo assim, divisor de águas, né, nessa questão. Delegado João Paulo, eu gostaria de ouvir do senhor, assim, como podemos prevenir, de que forma a gente pode melhorar, né, essa condição da mulher diante dela criar
uma condição de vir a fazer a denúncia, porque nós sabemos hoje que muitas sofrem agressão e só 33%, em média, fazem a denúncia. Então, delegado João Paulo, com a palavra. Eu não estou... Pois é, a abordagem que eu faço é isso, exatamente, primeiro, que diz respeito a essa questão aí que a gente acabou de falar, né, da escolha do parceiro, da observação do comportamento do parceiro, que nós estamos falando em violência doméstica, e a reação ao primeiro caso de violência, como o doutor Jorge Otávio falou. E a análise de que essa violência, quando acontece de forma física, ela já é um passo avançado da violência. Ela já vem acontecendo por outros gestos, né, antecipadamente. Mas costumava-se dizer no passado que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Isso é uma questão que mudou. A gente só lembra como uma coisa do passado. No presente, ter bem claro isso, ou seja, que é uma questão de interesse público, que as pessoas tenham, sim, cuidado com isso, que principalmente familiares que tenham conhecimento de violência que esteja acontecendo no âmbito familiar, que levem a denúncia. E aí é nesse sentido que no âmbito policial está havendo, sempre houve, né, principalmente nos anos a partir da criação da Lei Maria da Penha, o agressor. E nesse sentido, começa a haver um movimento que há alguns anos, criações das a mulher tenha um ambiente mais adequado para encaminhar a sua denúncia, a sua queixa, a sua informação, seja lá o que for. Numa delegacia normal, onde normalmente nós temos uma aglomeração de pessoas, onde quando chega no setor de ocorrências e vemos ali várias pessoas, um ambiente aberto ao público. Então, eu imagino o seguinte, uma mulher passou por uma violência doméstica, passou por uma agressão altamente constrangedora. O simples fato dela sair seja quem for o agressor, isso por si só já é violento. Isso é muito assustador para ela. Aí ela se depara com uma fila, né? Uma fila de pessoas esperando o momento de ser atendida. Ela vai pensar o quê? Ela vai pensar o seguinte: quando eu estiver na frente do agente policial, relatando a minha história, outras pessoas que estiverem esperando atrás de mim também vão estar ouvindo a minha história. Então, é muito comum, nessas circunstâncias, que ela simule um compromisso, simule o telefonema e acaba saindo do ambiente, desistindo da ocorrência e engrossando a cifra das ocorrências ocultas, dentro das autoridades policiais. Por isso, então, que na medida do possível se busca, e nós tivemos a iniciativa de ir há poucos dias à presença da chefe de polícia do Estado do Sul, Nadine Anflor, e ela, até mesmo por ser mulher, por ser uma muita coisa conectada numa rede. Eu falei pro delegado, tinha que ser só então, todo mundo na rede. Eu estou conectado com a minha internet pessoal. Mas aí tu é o transmissor também te prejudica, você tem que... Não, eu estou transmitindo pela internet para vocês. Então é isso, tá todo mundo. Eu estou olhando aqui. Tá sem? Tudo bem?
Eu não estou vendo, delegado? Bom, doutor Jorge Otávio. Não. Eu acho que o delegado caiu. Tá. Bom, bem. perfeito. Bom, tem que... Bom, vamos lá. É que essa hora, muita gente conectada, a gente acaba a live se... muita internet. Bom, então vamos lá. A partir do momento em que o delegado está falando assim, boa. Bom, a partir do momento em que essas leis começaram a evoluir, também, na Maria da Penha, se buscou uma pena maior. Só que daí não foi, né, dessa forma que foi tratado. Em 2015 veio, então, a lei do feminicídio. Né, porque eu entendo assim, que a lei da Maria da Penha trata das mulheres que conseguem sobreviver às violências domésticas. Né, só que as que já simplesmente não conseguem sobreviver a esse agressor, acabam, às vezes, o agressor tendo penas brandas, saindo, então foi criada essa lei, né, em 2015. Eu gostaria que o senhor falasse, porque eu acho que essa é a sua área mais também de maior atuação, sobre o que vem a ser o feminicídio realmente, e essa lei no que veio melhorar, na qualificação do crime. Essa lei chamada lei do feminicídio é a lei 13.104 de 2015, que alterou o nosso Código Penal. O artigo que fala em homicídio, quando o crime é cometido contra a nossa esposa, a nossa namorada, a nossa companheira, noiva, originado de violência doméstica, ele é considerado feminicídio, ou seja, ele é um crime hediondo. Ele passa a ter pena máxima, não há redução de pena, não se pode ter benefícios quando é cometido um feminicídio, porque é um crime que parte da confiança, mesmo que seja ex-companheira, ex-esposa, ex-namorada, ex-noiva, ele atrai essa vítima, a vítima, porque ela confia nele. Então, mesmo que seja ex-companheira, ex-esposa, se comete o crime, é considerado feminicídio, porque há uma relação de confiança entre os participantes, tanto a vítima como o agressor, o homicida. Então, essa é a lei do feminicídio, que alterou o Código Penal no artigo que fala sobre homicídio, quando é cometido contra essas mulheres, por uma questão de gênero, é considerado feminicídio. É muito importante que as mulheres identifiquem, Rosa, o tipo de agressor e o tipo de agressão que estão sofrendo, né? Quando o homem comete uma agressão contra a mulher, que é uma agressão covarde, talvez uma agressão contra uma criança seja mais covarde do que contra uma mulher. Existe a defesa desses homens. Um caso clássico, e se tornou público, foi contra a Luísa Brunet, aquela atriz da televisão, modelo, que foi agredida por seu companheiro, um empresário. E a defesa dele foi que ela era agressiva, ela partia para cima dele. Nós sabemos que existem mulheres que partem para cima dos homens, ou jogando uma panela, ou qualquer objeto em casa, ou com uma vassoura, seja com o que for, parte para cima do homem. Mas o homem tem condições físicas de abrir a porta do apartamento e dizer: eu vou sair daqui, eu não vou ficar sendo agredida por ti. Ele não precisa agredir para se defender. E nas audiências que participamos, sempre
o que mais ouvimos é: essa mulher é uma desequilibrada, essa mulher é louca e desequilibrada, é o que mais se ouve, ela me agredia. Então, por isso, eu agredi, com um soco quebrei o maxilar da mulher. Isso não é defesa. O homem consegue sair de um ato de agressão. A mulher não tem condições físicas, o homem impede fisicamente dela fugir, de ir embora e não sofrer a agressão. Então, isto não é defesa. Nada justifica uma agressão. Nem uma traição justifica uma agressão. Se o homem pega a mulher traindo, descobre que ela trai, não parta para a agressão, parta para outra. Exato. Nada justifica uma agressão. Nem a traição justifica uma agressão. E ele vai ser punido. Muitas vezes, nós entramos, é muito importante a atuação do advogado. O advogado tem, porque a mulher está muito fragilizada, ele tem que defendê-la também, ele tem que denunciar. Muitas vezes se entra com medida protetiva, hoje em dia até a polícia, diretamente o delegado encaminha uma medida protetiva, uma solicitação de medida protetiva para o judiciário. E muitas vezes nós ouvimos: mas o que serve um papel? Como é que um papel vai defender se o agressor quer ir lá e agredi-la? É importante que saiba, e isso é importante, a atuação do advogado, porque não é só o fato dele ir. O agressor não pode se comunicar por redes sociais, não pode se comunicar com a vítima por e-mail, não pode se comunicar por telefonema, não pode ameaçar, e muitas vezes ameaça nas redes sociais. Isto está rompendo a medida protetiva. Ele pode, e o advogado comunica ao juiz, e o agressor é preso não por tentativa de agressão, não por ter agredido, mas por ter rompido, ter desobedecido uma ordem judicial, pelo simples fato dele ter tentado se comunicar ou se comunicado com a vítima, ou se aproximado da residência da vítima. Então, para isso serve uma medida protetiva, um papel, como muitos dizem. Como é que o papel vai me defender? Defende, se comunica com o advogado, e o advogado leva essa tentativa ou ameaça, mesmo pelas redes sociais ou por telefonema. O agressor está desobedecendo a ordem judicial. Por isso que ele é preso. Ele pode sofrer a prisão não por ter agredido, mas por ter desobedecido uma ordem judicial de não se aproximar ou não se comunicar com a vítima. Esses esclarecimentos são importantes para que as mulheres saibam que elas têm direito e não têm que estar sofrendo nem agressão moral, nem agressão verbal, nem agressão psicológica, nem agressão socioeconômica. Tem que denunciar quando sofre todos esses tipos de agressões que são previstos na Lei Maria da Penha. Muitas vezes a mulher não se dá conta, mas um familiar, um amigo pode se dar conta e inclusive pode denunciar, porque hoje é um procedimento público. Não existe mais aquele procedimento que ia na delegacia, fazia um boletim de ocorrência, um BO, e depois, com medo, sob ameaça, ia lá e retirava a queixa. E não acontecia nada com o agressor. Hoje é um procedimento público, o Ministério Público segue adiante, não depende só da vontade da mulher. E outra coisa, não há necessidade de provar, basta a palavra da mulher. Evidentemente que a Polícia Civil, com seus meios de investigação, vai identificar se essa denúncia tem procedimento ou não. Então, tem vários mecanismos para evitar esses tipos de agressões e outros até para punir se há denúncias, falsas denúncias, falsos comunicados à polícia. A Polícia Civil está muito bem aparelhada para que no inquérito saibam que foi feita uma denúncia falsa ou se é procedente, vai para o judiciário
e é dado seguimento ao processo. A medida protetiva é emitida imediatamente, isso é imediato no judiciário, e todos têm o direito de não sofrer mais isso, de não passarem mais por isso. É importante tanto para a mulher saber os seus direitos, como para o agressor, o homem que tem essa personalidade agressiva, saber que as instituições estão punindo e punem. A Polícia Civil tem que ser provocada, tem que ser feita a denúncia, e o Judiciário também tem que ser provocado. Por isso que é muito importante também a atuação dos advogados. Bom, eu vou insistir mais um pouquinho, assim, porque eu fui vítima de violência doméstica em 2014. Aliás, eu fui vítima de um homicídio qualificado, né? De tentativa de homicídio qualificado. Sempre me esqueço dessas palavrinhas. E o grande problema que a mulher hoje enfrenta, e nesses crimes também, a sociedade não evoluiu muito como sociedade, como acolher a mulher. O que ela acontece? Ela pergunta assim, nossa, mas o que tu fez para receber isso? Não, alguma coisa tu aprontou, porque não é possível a pessoa, não, ela está traindo. Então, sempre quando acontece, a primeira coisa que a sociedade faz, as pessoas, em vez de acolher, né, em vez de ajudarem, acabam, às vezes, fazendo julgamentos apressados. Então, nesse meio tempo, 2014, eu já estava louca que as coisas se resolvessem e que a pessoa saísse do estado que estava lá na prisional para que viesse me socorrer, para ele dizer que não era nada daquilo, que simplesmente foi um surto e que a gente não viu. E aí eu também faço uma questão de 20 anos de casada e eu não vi os sinais que a pessoa vai mudando, porque também tem muito do psicológico, né? Quando tu vem num casamento frequente, um casamento bom, e de repente as coisas vão mudando, e aí que eu acho que entra e não tem faixa de idade, não tem nível social, as coisas vão mudando e a gente vai acabando relevando. Quando vê, é tarde demais e acontece crimes como esse, quase que foi, né, morta, mas não considerava ele um agressor, não considerava nenhum tipo de coisa, foi um surto. Né? Graças a Deus, hoje já é superado, se bem que muitas vezes a gente supera, porque a vida nos leva para superar, né? Acaba nós tendo que superar isso aí e tocando a vida em frente. Mas aquela cena, né, de acordar de madrugada, o acompanhamento psicológico que a gente tem que ter, sempre volta na mente da gente. Foi um ciclo que se encerrou. Hoje aí a gente está aí lutando, né, para que a mulher venha fazer. Não tenha vergonha de fazer a denúncia. Não ligue para o que as pessoas vão falar. Vão e façam. E eu digo assim, até no xingamento mais forte. Eu sei que nós, às vezes, mulheres, tiramos os homens do sério, mas eles têm que se ficar no sério deles. Né? Então, esse tipo de coisa que eu queria deixar assim, também bem frisado, o preconceito social, né? E nós temos que lutar ainda e trabalhar muito com a sociedade para que ela entenda que, como o doutor Jorge Otávio falou, como o doutor João Paulo, eu quero até que ele fale sobre por que o homem tem essa coisa de posse, né, delegado? E aí vem todo esse problema. Eu gostaria que o senhor, né, nos ajudasse nisso aí para que a gente possa desenvolver aí, dizer para as mulheres que elas têm que fazer sim, que a sociedade tem que mudar. Pois é, Rose, isso aí é algo que vem desde os primórdios, né? O homem traz isso na formação. Eu diria mais até que essa questão da violência, ela é também cultural, né? Porque imaginemos o seguinte, eu quero antes fazer um parênteses, né? Que eu fiquei aqui uns 5 minutos fora, né? Fiquei por um problema técnico que eu não percebi o que estava acontecendo, então eu posso ter perdido alguma parte. Mas então, voltando. Na questão cultural, nós temos que fazer o seguinte raciocínio, né? Primeiro, que as crianças, na sua grande maioria, ficam na companhia das mães.
as mães ou mulheres, na condição de cuidadoras, na condição de professoras, estão muito mais em contato, são muito mais responsáveis pela formação, pela educação de todos, homens e mulheres, né? Por que, apesar disso, essa questão cultural persiste, né? Por que, apesar de uma lei tão forte que foi criada, essa de 2006, a Lei Maria da Penha, visando coibir com tanta veemência a agressão e o agressor, por que a violência continua aumentando? Então, eu acho que essa é uma questão bem profunda e que merece ser estudada, e a começar, inclusive, por essa questão da natureza do ser humano, né? Por que o ser humano tem isso? Por que ele traz isso, né? Então, eu, na minha avaliação, não sou psicólogo, não pretendo me intrometer na área psicológica, apenas a partir da observação pelo âmbito policial, que sempre tive, né? E sempre procurei entender, sim, essa questão. Então, o que eu percebo é isso, que o homem tem uma dificuldade maior de lidar com a questão da separação, né? Quando parte da mulher a iniciativa da separação, o normal é o homem não aceitar. Então, ele tenta usar isso como usar a força, usar o argumento que ele tiver do lado dele para impedir, para evitar que isso aconteça. E ele tem esse sentimento de propriedade. É como se ele tivesse exclusividade sobre a mulher, sobre o útero da mulher, enfim, sobre ela como sua eventual reprodutora. Então, isso ele traz consigo e ele não sabe lidar com isso. E aí eu trago mais uma abordagem assim, pela ótica policial, que eu sempre procurei observar muito isso. A gente trabalha isso a partir da academia policial, etc. A gente já trabalha isso, né? Ou seja, quando se está lidando com a ameaça vinda de fundo passional, quando o agressor homem está numa situação de separação, dizendo que vai fazer alguma coisa, ameaçando a mulher de agredi-la, de matá-la, etc., não dá para diferenciar. Porque as ocorrências de ameaça, elas engrossam os números nas delegacias. Mas, normalmente, a ameaça é um mecanismo que não tem na população de intimidar o opositor e tal. Mas, quando se trata de relação passional, o fundo dessa motivação dessa ameaça tem por base uma questão sentimental de ordem passional, tomem cuidado. Tomem cuidado e até por essa, eu tenho certeza que salvei algumas vidas. No momento que eu procurei dar a atenção devida à mulher. Então, isso é algo que eu diria que a sociedade vai ter que trabalhar melhor, vai ter que incluir nos currículos das universidades, trabalhar melhor a questão de como o homem... Porque o que acontece? O homem vivia, na sua origem, o homem vivia fora do ambiente. Ele vivia muito mais no ambiente interno, caçando, guerreando, enfim. E com a sociedade moderna, o homem ficou muito mais próximo. E observa-se isso agora, com essa questão da pandemia, que aumentou o índice de violência doméstica. Exatamente porque aumentou a convivência das pessoas. Além do problema econômico, de depressão, todas as consequências do confinamento, também o maior tempo é uma das causas do aumento da violência doméstica. Então, por que isso acontece? Eu acho que não basta, né? Eu chego para a minha contribuição, que não basta a sociedade fazer leis, não basta. Isso tem que ser tratado na origem, do problema. E aí está uma questão biótica, uma questão de cultural. Sim. Delegado João Paulo, nós poderíamos também
temos algumas políticas públicas, né, e isso também faz parte aqui, né, inclusive da Maria da Penha, ela indica que nós devemos algumas conscientização, que eu acho que o principal de tudo da sociedade é o não preconceito e conscientização, né, levar para a população. Então, eu vejo assim como também um problema de política pública. Sem dúvida nenhuma, eu acho que nós, tendo a oportunidade de assumir o comando da prefeitura, do nosso município, uma das coisas certas que nós teremos que fazer, não só no que diz respeito a essa questão que eles estão desenvolvendo no momento, mas também a outras, ou seja, tratar esse assunto a nível escolar, ou seja, incluir no currículo aquilo que já não houver, e se houver, vamos reavaliar, vamos ver se tem condições de ampliar, de aprimorar, de modo que se possa, a partir do tempo, a partir digamos assim, da fixação desse conhecimento, do trabalho desse assunto, de maneira mais aprofundada, por política pública, como fala, a gente possa colher frutos no futuro. Sim. Doutor Jorge Otávio, estamos aí tentando ver agora com o senhor aí sobre algumas ideias também que a gente possa implantar no nosso município. Porto Alegre é pertinho. Com consideração a essa cultura do machismo que nós temos muito forte aqui no Sul, o homem tem muito o homem agressor, né? O agressor tem muito da posse. Ele acha que a mulher é uma propriedade dele, que é um objeto dele. Esta é uma das características do agressor. Quando há separação, por qualquer motivo, mas não há mais como conviver, o homem passa também a demonstrar essa agressão, porque ele entende que a mulher, e não quer, como o delegado mesmo se referiu, normalmente o homem não aceita a separação, porque ele entende que a mulher é propriedade dele. E quando há separação, não há mais maneira de segurar, ele quer os bens, eles lutam pelos bens do casal, entende que é dele, porque a vontade que o agressor tem é de pegar a mulher e dizer, tu vai comigo, porque tu é uma propriedade minha. A mulher tem o mesmo valor que a geladeira, que o sofá, que o automóvel, que um objeto da casa, um quadro, uma obra de arte. Ele não consegue pegar a mulher, então ele quer retirar aqueles bens que entende que é só dele. E na realidade não é, porque muitas vezes as mulheres continuam sofrendo agressões porque há uma dependência econômica. Elas entendem que não conseguem sobreviver sem as condições econômicas do homem. Não, tem mecanismos jurídicos, e eu trabalho muito com a doutora Vera Franzi, que é especialista em direito de família, tem mecanismos para que esse homem e que esse casal que se separou, cada um fique com a sua parcela de bens adquiridos. Se há necessidade de uma pensão para a mulher, o juiz vai determinar uma pensão alimentícia para a mulher se ele tem mais condições financeiras do que ela. Então, não há esse motivo de dependência econômica que é muito sério, muito grave, mas há mecanismos jurídicos para que se resolva isso. Então, a mulher não precisa manter um relacionamento tóxico, como os psicólogos chamam, e eu prefiro chamar de relacionamento agressivo, porque há uma dependência econômica, por exemplo. O homem sempre vai entender que ele é dono. A expressão a minha mulher já é uma expressão de possessiva. Isso é muito comum na nossa cultura. A mulher se refere até, podemos aceitar a expressão minha como se ela fosse,
porque ela permite, a mulher permite ser. Quando nós ouvimos, Rose, que o homem é um conquistador, isto não é verdade. Ele só conquista porque a mulher permite. Essa consciência que os agressores têm que ter. Como é bom, se o agressor seria... Poderíamos evitar agressões se eles entendessem como é bom ter orgulho da sua mulher, como é bom se orgulhar da sua mulher. Não, eles entendem que ela é menos, que ela tem menos valor do que ele, o agressor, quer diminuir a autoestima da mulher. Esse é o objetivo, deixá-la fragilizada. E, normalmente, quando as mulheres procuram ou um escritório de advocacia ou procuram a polícia com uma denúncia, elas estão muito fragilizadas, porque esse é o mecanismo do agressor, diminuir a autoestima e fragilizá-la. Nós vimos isso em mulheres empreendedoras, mulheres que querem empreender hoje. Isso está muito bom. Como é bom ter uma mulher empreendedora, uma mulher que ganhe bem, uma mulher que tenha sucesso. Hoje as mulheres estão independentes profissionalmente, socialmente, sexualmente. As mulheres saem para fazer happy hours, para jantar de negócios, e muitas convidam suas amigas para participarem disso, e essa amiga que sofre esse tipo de violência sempre tem uma desculpa, até que um dia ela diz: eu não vou porque eu não quero me incomodar em casa. Isso é um pedido de socorro. Ela se incomoda com o namorado, ela se incomoda com o companheiro, ela se incomoda com o marido, porque ele não quer que ela participe disso. Ele não quer que ela aumente a sua autoestima, ele não quer que ela seja uma empreendedora, que ela seja independente. Ele quer que ela continue sob o jugo dele. Isso é muito importante que ela identifique e que fujam desse tipo de relacionamento. Vem aquela relação de posse de novo, né? E a gente volta sempre nesse ciclo. O importante, eu acho, que é a mulher entender que ela tem vida depois, né, de encerrar esse ciclo, depois da violência, que ela não precisa sofrer violência, né? E por mais que seja... E pode ficar com seus bens, e pode ficar com pensão alimentícia, se for o caso, né, por um determinado tempo, porque existe também as mulheres que sofrem agressão, não só a médica, a advogada, que construiu uma carreira, existem aquelas mulheres que abdicaram de sua profissão para cuidar do lar, para cuidar dos filhos. E quando os filhos já estão criados, já está tudo organizado, elas querem entrar para o mercado de trabalho e o marido não deixa, o companheiro não deixa, porque Sim. Tem esse sentimento de posse, tem esse machismo enraizado no homem, e essa cultura. Quantas vezes nós saímos ou jantamos com casais de amigos e sempre tem um amigo piadista que diz: a mulher minha esfria a barriga no tanque, esquenta no fogão. Isto não é engraçado. Essa cultura nós temos que mudar. Nós temos que chamar atenção, e as mulheres, inclusive, riem dessas piadinhas sem graça. Nós temos que mudar essa cultura e chamar a atenção desse amigo, para que ele fique constrangido, que acabe, porque isso está enraizado no homem. E isso é uma maneira de agressão. Existe nos Estados Unidos um detector no celular chamado Woman Interrupter. Isso foi criado na eleição americana do Trump contra Hillary Clinton. De quantas vezes o Trump interrompia Hillary Clinton nos debates. Isso hoje está sendo usado em empresas. Empresários estão, porque numa reunião onde existem executivos e executivas, o homem, sem se dar conta, interrompe a mulher. Não é só o direito dela falar que ele interrompe, ele se acha no direito de interromper, e sim no direito dela que ela tem de concluir um raciocínio.
Isso acontecia muito na campanha eleitoral nos Estados Unidos. O Trump interrompia muito a Hillary Clinton. Então, criar esse mecanismo, isso é um meio de agressão, é um tipo de agressão leve, mas é um tipo de agressão, não deixar pelo menos a mulher concluir o seu raciocínio. Então, tem vários mecanismos que nós temos que nos dar conta. Isso eu faço em palestras que eu dou, quando eu converso em lives, quando eu converso com pessoas que têm oportunidade, nós temos que nos dar conta disso. A mulher não é um objeto. Nada justifica uma agressão. Nada. Nós temos que acabar culturalmente com isso. É inadmissível que no século XXI ainda exista esse tipo de agressão que, infelizmente, cresce. Os índices, agora em abril, os índices, o percentual de agressão subiram aqui no Rio Grande do Sul 66%. É graças à pandemia? Não. O agressor já existia, ele já tinha essa personalidade agressiva. Claro que com a quarentena, com o confinamento, isso se agravou, é a angústia, é o desemprego, é não saber quando vai terminar tudo isso, mas nada justifica a agressão. Vai dar um soco numa parede, não na sua própria esposa. Perfeito. A bebida também não é um motivo de agressão. Eu ouvi já a Maria da Penha, Maia Fernandes, numa palestra, dizer: eu nunca vi um sujeito chegar bêbado em casa, bater na porta do vizinho e agredir o vizinho. Não, ele agride a sua mulher em casa. Isso é um ato covarde. É um dos atos mais covardes que existe, é bater na mulher dentro da sua própria casa, no confinamento da sua própria casa, por quem deveria protegê-la é o próprio agressor. A mulher sempre espera o acolher, né? Sempre espera ser acolhida, é de nós mulheres, porque nós acolhemos também, né? Nós temos os filhos, acolhemos o marido, então a gente espera a reciprocidade. E aí, às vezes, não vem. Evidente. Vem em forma de violência, né? O senhor tocou num assunto muito importante aí, que é a bebida, mas a bebida, ela não faz isso, né? Ela só deixa, eu acho que encoraja aquilo que já se tem dentro, né? A gente, para evoluir para um quadro de agressão, e por isso que muitas vezes a bebida é associada à agressão física, violenta, né? E a violência contra a mulher. Realmente, nesse tempo de pandemia, vem aumentando, e a nossa preocupação, eu acho que também é do delegado, em relação a isso, porque tem outros fatores, né, delegado, que estão aí influenciando, né, e que se nós não conscientizarmos as pessoas, vai acabar em mais feminicídios e mais morte de mulheres pelo gênero. Então, eu gostaria, assim, o delegado explanasse também um pouco sobre isso, né, a nossa preocupação nesses tempos aí difíceis que está vindo, delegado. Pois é. Dizem que quando a miséria entra pela porta, a felicidade sai pela janela. Então, como nós temos aí uma previsão de agravamento da situação econômica, a questão financeira das famílias, todo mundo tende a se agravar. Então, é fácil de prever que haja mais problemas familiares e tal, porque acaba a discussão, acaba, enfim, toda aquela situação que muitas vezes resulta em violência. Então, nós temos que estar mais atentos a isso. Eu até diria assim, que é uma abordagem que a gente faz quando trata do assunto, né? Que como uma mulher pode se defender, né? Uma vez que ela já está na cilada, ela já caiu na cilada, então a gente aborda isso. O que ela pode fazer? Então, primeira coisa, né? Tomar atitude, não deixar de tomar atitude, né? Ela tem que ser encorajada a partir dessas manifestações que a gente faz, a partir dos mecanismos que são colocados à disposição das vítimas, de modo geral. Ela tem que ser encorajada a tomar providência em benefício próprio ou a fazer isso em relação a outra pessoa que ela ou qualquer um saiba que esteja ocorrendo e se tratando desse tipo de violência. Até porque, muitas vezes,
como já foi abordado antes aqui nessa nosso programa, muitas vezes a mulher acaba se sujeitando por questões econômicas. Então, ela termina. Eu já tive casos assim concretos que eu trabalhei em que a mulher se sujeitou, inclusive, a ver as suas filhas sendo abusadas pelo padrasto, pelo companheiro dela, e aceitava isso, né? É uma coisa gravíssima, horripilante, né? E ela aceitava ver suas filhas menores, crianças sendo abusadas, para que ela não perdesse a condição de sustento que ela tinha a partir daquele indivíduo. Então, quando o indivíduo vem com essa conversa de que a mulher não deve trabalhar, que ele busca tê-la como dependente, pode ter certeza, isso o Dr. Jorge Otávio já falou, né? Pode ter certeza que ali está escondido um potencial agressor. Pode até que ele nunca venha agredir, mas ele tem essa vocação para ser um possessivo, né? Para ser o dono daquela mulher e transformar isso numa agressão, se for o caso. Então, como eu vim dizendo, não deixar de tomar atitude. E, em segundo lugar, saber se defender, né? Saber se defender através dos mecanismos que agem. Né? Eu defendo até, nas minhas falas, de modo geral, não só, né? Mas até mesmo o uso da arma, porque em casos concretos, mulheres conseguiram defender porque sabem manusear uma arma. Uma arma coloca em pé de igualdade, né? Qualquer pessoa, mesmo mais frágil que seja, se ela puder usar uma arma, não precisa ser necessariamente uma arma de fogo, ela pode se defender. E também há casos em que a mulher pode dominar técnicas, né? Vá buscar essa técnica, existem técnicas, vá buscar essa técnica. E nunca deixar, como disse antes, de fazer a denúncia, não ter medo das consequências, porque se ela continuar naquela senda de ser agredida, ela vai acabar. Ótimo, delegado João Paulo, obrigada pelas explicações. Eu lembro muito, uma vez o senhor falou até, como é que é? Enfia os dedos nos olhos, alguma coisa assim, eu me lembro dessa palestra que a gente deu, assim, para a defesa pessoal também. Às vezes pega desprevenida e a gente tem notado que os maiores índices de feminicídio são através de armas brancas, são através de facas, são através... Então, essa ideia da arma, e até mesmo do spray de pimenta, é uma coisa interessante. Temos uma amiga minha me disse assim, estavam pegando aqui, tinha um problema que estavam estuprando mulheres no Mato de Julho. Né? Daí ela disse assim, Rose, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um apito e vamos deixar na bolsa. Quando a gente vê qualquer coisa desse, a gente pega e apita, né? Era uma forma que ela estava preocupada, não, né? Que todas as mulheres que passassem naquele local se sentissem seguras. Então, a gente tem que buscar, assim, hoje já também com a proximidade do homem, muito próximo à mulher nesse momento de pandemia, às vezes não tem como fazer um telefonema, então se criaram algumas campanhas e é interessante, como aquela da máscara roxa, né, com o X na mão. Então, assim, ficar sempre atenta também a esses tipos de coisas, não deixarem de ligar para o 180, né? Façam essa denúncia. Em casos de urgência, que não tem mais o que fazer, liguem para a brigada, sim. Eu sou testemunha de que eles vêm correndo e vêm para ajudar, né? E levam o agressor e deixam a vítima, chamam a SAMU, levam para o hospital, ou seja, não tenham vergonha e não deixem suas marcas roxas, né? Também no coração. Isso é muito importante, porque vai acumulando e a gente tem condições de ser feliz, dentro ou fora de um casamento, dentro ou fora de um relacionamento. Chora 3 dias, chora 4 dias, mas passa. E eu sou exemplo vivo disso, por isso que eu gostaria de dizer para as mulheres, não se acanhem, não se deixem levar por o que o outro vai dizer. É você que sabe da sua vida.
Para as mulheres que não têm condições financeiras, eu gostaria de dizer assim, olha, a gente vai, sei lá, varrer rua, a gente vai fazer algum serviço doméstico, ou a gente vai aprender a fazer manicure, a gente vai fazer qualquer coisa na vida para que a gente saia dessa situação, porque é uma eterna infelicidade, né? E nós temos direito de ser felizes. Isso é a minha mensagem que eu deixo. Eu vou deixar as considerações agora finais para o delegado João Paulo, depois passo a palavra para o nosso palestrante, já agradecendo a todo o público que estava aqui nos assistindo, né? Eu sei que vocês moram no meu coração e eu moro no coração de vocês. Nós vamos fazer mais palestras, vamos trazer saúde, vamos trazer educação, e eu conto sempre com a presença do público, e quero agradecer ao doutor Jorge Otávio, ao doutor João Paulo, ao nosso delegado, né, nosso pré-candidato aqui em Cachoeirinha, a prefeitura, para que nós tenhamos mais momentos como esse, esclarecedor, né, impulsivo, que a gente vá e que a gente vai à luta. Então, agora, doutor delegado João Paulo, né, gostaria das considerações finais para nós encerra com o doutor Jorge Otávio. Perfeito. Enquanto tu falava aí, Rosa, eu estava lembrando de um caso concreto em relação àquela questão que eu falei, da mulher saber se defender, dela ter a iniciativa de se defender. E, então, eu lembrei de um caso concreto que eu vivenciei, em que uma mulher estava sendo agredida, e quando ela foi jogada contra um espelho, esse espelho quebrou. E um daqueles pedaços de vidro pontiagudo, ela usou como arma e conseguiu, inclusive, matar o agressor. Foi um caso bem marcante, assim, que virou um homicídio. Né? Mas não que eu esteja preconizando isso, mas, ou seja, o que teria acontecido com ela se ela simplesmente se sujeitasse às agressões? Mas não, ela reagiu, ela pegou um pedaço do próprio vidro que foi quebrado devido à agressão e conseguiu fazer dele uma arma de defesa. Só trouxe isso para ilustrar, enfim, um caso marcante que passou na minha vida. Quero te perguntar, Rosa, a iniciativa de trazer esse assunto, sempre muito atual, ainda mais em tempos de pandemia. Agradecendo também ao Dr. Jorge Otávio, enriquecer esse debate, seus conhecimentos, sua experiência também nos estudos dessa área, e com certeza foi muito importante para nós, o povo que conseguiu nos acompanhar. Foi de minha parte uma honra, muito obrigado. Estou à disposição. Eu agradeço o convite, me sinto honrado pelo convite. Parabenizo o delegado João Paulo, a Rose, por essa iniciativa, por essa preocupação política com esse tema tão relevante, tão preocupante, e infelizmente está tão comum nos dias de hoje. Nós temos que ter políticos que lutem contra isso. As instituições punem. A mulher tem que denunciar, denuncie. O vizinho, se ouvir gritos no apartamento do lado, denuncie. A familiar, denuncie. Porque muitas vezes a mulher não consegue sequer perceber que está sendo agredida. Denuncie. Procure a polícia, procure orientação psicológica, procure orientação jurídica. Existem mecanismos para protegê-la. A Polícia Civil está aí, a Polícia Militar está aí, o Ministério Público está punindo. Depende da atuação firme de um advogado e um psicólogo que eleve a autoestima dessa mulher que está fragilizada, porque o objetivo do agressor é fragilizá-la, e denuncie, procure auxílio, procure ajuda e não continue mais nesse tipo de relacionamento agressivo e tóxico. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Cerramos. Pode ser.